Glória a Deus. Mais um domingo, irmãos, mais um início de semana, mais um ciclo que se inicia e nós precisamos renovar nossas forças para, não só para 7 dias, mas para um mês, um ano, amém? Então, hoje nós vamos sair daqui renovados pelo Senhor, eu creio nisso. Nós precisamos disso, de um renovo de Deus no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Mas o mais importante de tudo, independente das ocorrências, consequências, um tempo de tanta enfermidade, nós estamos respirando, amém? Nós temos fôlego, e é pelo fato de respirarmos e termos fôlego que nós louvamos ao Senhor. E nós estamos aqui para louvar o Senhor, amém? Então eu gosto assim de pedir para que nós possamos puxar um ar, um oxigênio com toda a força do nosso pulmão. Amém? Para que a gente possa entender que nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, há esperança. Amém? E o melhor de tudo, estamos vivos para todo sempre, eternamente. Essa é a certeza que nós precisamos ter. E então, diante do nosso louvor, né, e adoração ao Senhor, quero aproveitar esse momento para nós levantarmos e mais uma vez alguma enfermidade, você já aproveita para estar aqui pedindo ao Senhor em unidade de fé com a igreja, porque nós cremos que Ele é o Deus de milagre. Nós precisamos crer o tempo todo que nós temos um Deus, e Ele é o Deus e para Ele não há impossíveis, e Ele opera milagre. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazermos essa oração, uma oração breve. Amado Deus e Pai, nós te rendemos graça nessa hora, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, por nossa vida, por nossa saúde, te agradecemos, Senhor, pois temos a Ti, que é o nosso tudo, Tu és o nosso pastor e nunca nos faltará, porque Tu és fiel. Te agradecemos, Senhor, pela cura do pastor Júlio, que está aqui conosco, por seu restabelecimento. Continua, Senhor, curando. Pai, pedimos a Ti pelos que estão enfermos no leito do hospital, nessa hora a pastora Esther, tantos outros, o João Vitor, Senhor, filho do pastor Hudson, que o Senhor possa agora estar visitando cada um deles, Senhor. Nós declaramos a Tua presença sobre a vida deles, Senhor. Declaramos o Teu sangue, Pai, nessa hora, visitando do alto da cabeça à planta dos pés, passando por todos os órgãos vitais, Senhor. O Senhor que é o Criador, o Senhor é quem sabe o que está acontecendo no corpo físico de cada um deles. E nós te pedimos, passe em revista, Senhor. Passa com Teu poder, Senhor. Nessa hora, nós declaramos a cura de cada um deles, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. É o nome que tem todo o poder. E não só eles, Pai. Colocamos a pastora Fernanda, colocamos a Patrícia, colocamos todos os nossos irmãos que estão na lista de oração, Pai, de enfermidade da nossa igreja. Esteja visitando cada um deles em nome de Jesus. E nessa hora nós te pedimos, Pai, nos guarda, Senhor. Nos guarda de todo esse mal, de toda essa enfermidade, desse mundo, Senhor, que vem acometendo os Teus filhos, Senhor, cada um de nós. Guarda a nossa casa, que a Tua saúde, a saúde que vem de Ti, esteja presente em nossa casa, nossos filhos, nossa família, nossa parentela, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor.
Amém, irmãos? Hoje eu quero falar sobre um assunto que ninguém gosta. Esse assunto fala sobre esperar. Quem gosta de esperar aqui? Valmir gosta? Valmir fez assim, gosta de esperar. E a espera faz parte da nossa vida em tudo. Nós precisamos esperar. E o mais impressionante de tudo é que nós, filhos de Deus, servos do Senhor, que caminhamos com Ele, que temos o Espírito Santo, nós não temos a paciência da espera. Nós não usufruímos daquilo que o nosso ajudador, Espírito Santo, colocou em nós através dele, que é o que? Autocontrole, domínio próprio, paciência, porque esperar exige paciência. E paciência é um fruto do Espírito, ele está em nós. E aí nós vivemos numa correria nesse mundo onde ninguém pode esperar, você para num sinal, o sinal está verde, o sinal acabou de esverdear, já estão te buzinando atrás dessa correria, a gente não espera, não tem tempo para esperar. E aí esse tempo de espera, eu faço uma pergunta para cada um de vós. Quem aqui está à espera de um milagre? Eu estou, de um não, de alguns. Eu creio que todos nós estamos à espera de um milagre. Agora, para esse milagre acontecer, é necessário a espera. Nós precisamos esperar. E aí eu faço uma outra pergunta, não precisam responder. Quem aqui tem uma promessa de Deus e esperar tanto tempo esperando, se cansou e já até esqueceu desse milagre? Então, hoje, essa palavra que eu quero trazer para cada um de nós é que hoje você vai sair daqui com a tua esperança do teu milagre renovada. Porque se foi Deus que prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Amém? Toda vez que nós recebemos uma promessa de Deus, é como se nós entrássemos numa fila. Ninguém aqui gosta de enfrentar fila. Essa fila, em relação à promessa de Deus, eu tenho ela como permanência. Permanecer no Senhor. A fila é essa, permanecer no Senhor. Muitas vezes nós enfrentamos uma fila para qualquer coisa. O que causa mais fila hoje? É a fila do banco? Tem vários tipos de fila que nós enfrentamos que chega ali e a gente não tem paciência para esperar. Mas por que que você fica na fila? Por que que eu fico na fila de um banco? Ou qualquer outro tipo de fila? Porque eu tenho fé que eu vou chegar, eu posso ser o 100º, o 10º, não sei. Mas eu tenho a certeza que eu vou chegar lá e vou ser atendido. A fé, a espera da promessa é a mesma coisa. Então, é necessário que nós estejamos nessa espera. Não podemos sair da fila. Ou seja, não podemos abandonar nossa permanência. Em quem? No Senhor. Como está escrito lá em João 15, sobre a videira e os seus ramos. Permanência. Nós precisamos permanecer. Porque Deus promete. Mas existe algo que exige de nós. Uma parte cabe a nós. Por quê? Porque esperando o milagre do Senhor. Vou sentar e ficar esperando o meu milagre. Com Deus não é isso. A espera de Deus exige movimento.
Que movimento é esse? Movimento de fé. Movimento de estar na obra. Movimento de estar fazendo o quê? Aquilo que Deus nos chamou para fazer. A espera é essa. Tem milagres que eu vou ter que fazer alguma coisa que está ligado àquele milagre. E Deus está falando, eu já te dei, já fiz. Você ainda não tomou posse porque você ainda não assumiu que tem que fazer isso e pegar o milagre. A nossa vida é assim. Algo cabe a nós. Amém? Muitas vezes nós estamos esperando. E por que esperar? Porque o tempo de espera faz parte do processo. É o tempo que estamos sendo preparados para receber o nosso milagre. E se eu pergunto mais uma vez aqui, você acha esse milagre aí que você pensou, que você espera por ele, você acha que já está pronto para recebê-lo? Muitas vezes estamos esperando. E Deus não me dá, e Deus não me dá, e não acontece. E Deus está falando, eu como pai, que te conheço, que cuido de você, que sei de todas as coisas, eu não posso te dar isso agora. Porque você ainda não tem maturidade para receber o que eu quero te dar. É necessário que espere mais um pouco. Mas nesse tempo de espera é necessário que você se prepare para receber essa promessa aí. E muitas vezes nós não estamos preparados para receber o milagre que Deus prometeu. E aí existe um tempo. O problema todo é que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê os homens e mulheres de Deus aqui, e a gente vê os milagres que eles receberam, a gente lendo a Bíblia acha que aconteceu uma coisa hoje, a outra amanhã, a outra depois da manhã. Não foi assim. Existe tempo aqui para se cumprir, de meses, de anos, de décadas. Mas eles permaneceram na espera. Eles permaneceram fiéis na caminhada com Deus. E quando Deus promete algo, Ele vai fazer. A gente precisa amadurecer, criar responsabilidade para receber aquilo que Deus confiou. Porque Deus, Ele vai confiar algo a nós que nós precisamos cuidar. Quanto mais espero, menos vou esperar. É desse jeito ou não é? Quanto mais tempo eu espero, menos tempo tem para eu esperar. É igual a nossa caminhada. É igual uma corrida. Paulo compara a nossa caminhada com Deus como uma corrida, até chegar onde? Ao ponto de chegada. E quanto mais eu avanço, mais próximo do ponto de chegada eu estou indo. Estou me chegando mais perto cada vez mais. A cada dia, a cada passo, mais próximo da linha de chegada. Ou seja, a espera fala sobre isso. Se está esperando, não retrocede, não volta. Porque se voltar na distância que já percorreu para chegar, vai demorar muito mais tempo ainda. Aleluia? Amém. Existe um tempo determinado para todas as coisas, né? O que Eclesiastes 3 disse, nos diz lá, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo determinado para você receber a tua promessa, para você receber o teu milagre. Está determinado por Deus. O nosso tempo não é o dele. Nós somos imediatistas. Só espera quem tem fé. Se você está esperando pelo teu milagre, é porque você tem fé. Amém? Se a gente for falar de vários personagens da Bíblia aqui, a gente vai ver Noé. Noé esperou 100 anos até a chuva cair e salvar sua casa. 100 anos. Olha para Noé, construindo uma arca daquele tamanho, sendo chamado de louco. Se eu não me engano, 800 quilômetros afastado do mar.
Noé construindo. 100 anos. Mas ele esperou e creu no milagre dele. Depois de 100 anos, ele pega a família dele, entra na arca e salva ele e a família dele. Abraão esperou 25 anos até segurar o seu filho da promessa. 25 anos Abraão esperou. Moisés esperou 40 anos até ver lá a terra prometida. José esperou 13 anos até governar o Egito. Olha a espera de José. Todos nós aqui sabemos que José do Egito passou. 13 anos. E a espera dele foi como? Confiando no Senhor. Passando por todo tipo de situações horríveis, mas ele esperou no Senhor. Jesus esperou 40 dias no deserto para começar seu ministério. Jesus esperou 33 anos para morrer e nos salvar. Jesus esperou 33 anos para que nós estivéssemos aqui hoje na casa dele, reunidos como a igreja, respirando esse fôlego de vida, sendo livre, sabendo que nós somos eternos. 36 anos. Tem noção? Imagina assim, olha para você e fala, eu sou eterno. Tem notícia melhor do que essa? Eu sou livre. Minha conta foi paga. Uma conta impagável, não tinha como. 33 anos ele esperou e foi lá. E o mais interessante de tudo, você acha que ele queria? Tem coisas, irmãos, que a gente não quer. Mas não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Se nós estamos aqui, é pela vontade de Deus, não é a minha. Ele não queria não, irmãos. Ele era ali homem como nós. E o que ele diz para o pai? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Esperar no Senhor é isso, irmão. Tem situações que você está pedindo um milagre e Deus está falando que você é o milagre de alguém. Tem pessoas que estão esperando nós, o milagre, como igreja, ir até Ele. Como eu estava falando com Jonatas ali. Ele nos chamou para ser o quê? Sal e luz. Na igreja? Aonde? No mundo. Sejam sal e luz do mundo. Tem pessoas sonhando, esperando um milagre. E o milagre sou eu, o milagre é você. E elas esperam por nós. Para operar o milagre na vida delas. Sabe por quê? Porque o milagre chegou a mim através de vidas. Porque nós vamos falar de milagre aqui. Vou falar de milagre, a gente vai falar o dia todo, a noite toda. Mas todo milagre em comparação com a salvação eterna é migalha. Que nós nos preocupamos, nos afadigamos, que nós ficamos ansiosos. Não chega o dia de acontecer isso, de acontecer aquilo, de eu conquistar isso, de eu ganhar aquilo. E Deus está falando, o maior milagre já foi feito lá atrás, Páscoa. E nós vivemos aí durante esse mês. Esse é o milagre dos milagres. O resto, em comparação a isso, é migalha, irmão. Seja cura, seja o que for que você está pedindo, eu pedindo a Deus, é migalha em comparação ao que Jesus fez por nós. E é a razão de todos nós nos alegrarmos por isso. Sairmos daqui hoje renovados por Deus. Porque é a maior riqueza que nós temos. Jesus Cristo, que nos libertou. Que não importa se me falta isso, se falta aquilo, se eu estou doente, se eu não estou, mas que eu tenho a vida eterna.
Isso aqui é uma passagem. Que o milagre que você e eu estamos pedindo aqui agora vai ficar aí. Vai ficar aqui, irmãos. Seja ele qual for. Qualquer tipo de milagre que é terreno vai ficar aqui. Mas o principal milagre ele já foi feito e é eterno. Porque um cordeiro foi lá. Um cordeiro universal e perpétuo. Para todo sempre. Se fez sacrifício por mim e por vós. Esse é o maior milagre da vida. Amém? Só espera quem tem fé. Mulherada aí sabe disso. Nascimento de um filho, 9 meses. A mulher engravida, ela sabe que ela vai estar esperando ali o seu bebê por quanto tempo? 9 meses. E ela sabe que daqui a 9 meses ela vai estar lá dando a luz a ele e vai ver aquele presente. Só que nesses 9 meses existe um processo. Eu não posso explicar melhor aqui porque eu não sou mulher, mas toda mulher aqui que já teve um filho sabe de um processo de ter um filho. Aí vai chegando a época das contrações. No início tem a época do enjoo. Tem mulher que enjoa, tem mulher que não. E várias situações durante 9 meses. Lá no final as contrações vão aumentando, aquela dor. A mulher aqui que já teve um parto normal sabe a dor que é. Nada é de graça, irmão. Tem algo que cabe a nós. Mas ela tem fé. Ela está na espera ali 9 meses. Sabe que vai acontecer o dia de dar a luz e ver o presente do Senhor, a dádiva do Senhor. Isso é fé, irmão, isso é espera. Teve que esperar. Nós precisamos ter a paciência da espera. O que fala lá, ó? Hebreus 11. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É isso, é esperar. É a certeza das coisas que se esperam. O que você espera, você tem certeza disso? Irmão, estou falando isso porque eu estou falando para mim também. Com o tempo da caminhada, lá no início a minha fé era maior. Com o tempo, dia a dia, os acontecimentos, a gente muitas vezes entra uma incredulidade em nós, a gente deixa de ter aquela fé lá do início. E com o tempo vamos parando de crer em milagres. Começamos a não dar o verdadeiro valor de um poder que Jesus tem. E a gente está aqui lendo todo dia, a gente prega todo dia, a gente vê os milagres de Jesus. E nós esfriamos para os milagres de Deus. O tempo vai nos tirando isso. O tempo de caminhada. O tempo que a gente cresce na caminhada e vai achando que a gente não depende mais de coisas de Deus, a gente começa a fazer do nosso jeito. Acontece com cada um de nós. Por isso eu digo que hoje nós precisamos sair daqui renovados da nossa fé, da nossa força, da nossa dependência a Deus, da nossa promessa que Deus já fez para nós, que vai se realizar porque Ele prometeu, porque Ele é fiel. Esperar é confiar na providência divina, na sabedoria e no poder de Deus, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida. É uma atitude de fé, paciência e confiança de que Deus tem o controle e agirá no momento certo, de acordo com o seu plano perfeito, mesmo quando não compreendemos ou não vemos a solução. É uma confiança inabalável.
Naquela época lá, a época de Abraão, lá no Antigo Testamento, meu irmão, quando Deus falava, era a mesma coisa que pegar um documento desses de compra de um imóvel, alguma coisa, e carimbar. Uma promessa de Deus era um carimbo. Aquele carimbo, ele já sabia, vai acontecer, eu tenho certeza. Deus carimbou. Mas a nossa fé tem esmorecido. Nossa fé tem esmorecido tanto que nós estamos vendo um povo de Deus apático, um povo de Deus triste, um povo de Deus que a gente se reúne aqui, vem o louvor, a gente adora o Senhor, levanta as mãos, glorifica o nome dele, sai pelaquela porta ali, volta tudo. Desânimo. Muitos daqui eu sei disso, chega no dia seguinte, não tem nem vontade de sair da cama. Estou falando isso que acontece comigo. O que está faltando para nós voltarmos a viver? Porque a gente sobrevive. E ele prometeu vida e vida em abundância. Nós estávamos orando aqui pelos enfermos. Vamos continuar orando sempre um pelos outros. Em todo momento a gente tem que estar junto, um apoiando o outro. Mas a gente cansa de falar que Deus é justo, irmão. A gente fica orando por nossa saúde. Quando estamos enfermos, Deus falando, eu sou justo e vocês não estão cuidando do templo do Espírito, da minha casa, com os excessos. Alimentação desregrada, não bebe água, não faz exercício físico, não faz nada disso. E fazendo isso, irmão, está difícil. Fazendo isso está difícil. Mas aí a gente vai, fica doente, aí é internado. Ora, Deus aí pede para me curar e Deus está falando. Porque não tem cuidado da minha casa. Ele é justo, irmão. Cabe a nós cuidar desse corpo aqui. Não é meu, é dele, a casa é dele. Ele diz que nós somos o santuário do Espírito Santo, a casa de Deus, o templo, a morada. Mas a gente não cuida. Ficar doente é ruim, irmão. Estar no hospital é ruim. E tem muita coisa que a gente pode cuidar para que isso não aconteça. Nós precisamos cuidar. Esperar. Aguardar. Aguarde. Aguarde na espera. Tenha esperança. O Hope aí, ó. O Hope da igreja. Ministério Jesus a esperança. É contar com, é manter-se em expectativa, é estar à espera. Esperar em movimento e não parado. Esperar em movimento. Eu falei aqui, é fazer a nossa parte. Amém? Abre a Bíblia de vocês aí, por favor, Isaías 40, 31. Amém? Está escrito lá, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É o que Isaías fala sobre aqueles que esperam no Senhor. É nessa palavra, pautado nela, que nós vamos sair daqui renovados de força, de fé, de determinação, de vida, de coragem.
de mudança. Amém? Essa passagem ela promete renovação de forças, de energia para aqueles que confiam e esperam no Senhor. O versículo ensina que a confiança em Deus traz força e renovação, permitindo que as pessoas superem desafios, como águias que voam alto. A águia supera vários desafios. E, se eu não me engano, é a ave que voa mais alto. Então nós precisamos esperar no Senhor todos os dias. Amém? Esperar com paciência, com perseverança, não significa inatividade ou desistência, mas sim permanecer firme na fé, mesmo diante de desafios, demoras. Permanecer. Esperar precisa ser uma ação ativa, não uma passividade, mas sim uma ação de fé, que envolve oração, meditação e busca da vontade divina. Permanência. É aceitar a vontade de Deus e não a nossa. Aí é mais um desafio. É aceitar a vontade de Deus e não a nossa. E muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, queremos fazer a nossa vontade. É aceitar que o tempo de Deus não é o nosso e que mesmo em meio à espera, Ele está nos preparando e nos fortalecendo para o que está por vir. Ou seja, a espera é isso. Esse tempo que nós estamos esperando, Deus está nos preparando, nos capacitando, nos habilitando, para que Ele possa entregar a nós aquilo que Ele prometeu. Nos fortalecendo para o que está por vir. Deus é onisciente, está vendo todo o nosso futuro. Ou seja, Deus ele sabe. Ele é único onisciente, ele está vendo tudo. Ele está vendo, Alessandro, eu estou vendo que se eu te der isso aí agora, essa promessa que eu fiz a você, se eu der agora, eu já vi ele na frente que deu ruim. Ele sabe de tudo. Seja o que for, irmão. Seja o que for. Quer ver uma coisa? Quem está preparado aqui para ter muito dinheiro? Você pode até se achar preparado, mas deixa esse dinheiro entrar na tua conta. Estou falando de pouco não, estou falando de muito dinheiro. Eu tenho certeza que 90% ou mais vai dar ruim. Vai se lambuzar todo, vai fazer um monte de besteira. E Deus tem promessa. Deus tem promessa para nós. Deus quer ver os seus filhos bem. Todo pai, qual pai aqui que não quer ver o filho bem sucedido? Com um emprego bom, um bom salário, fazendo o que gosta. Todo pai quer. E eu acho que Deus quer o que de nós? Então nós precisamos, irmãos, nos preparar para as coisas que Deus tem para nós. Existem aqueles pedidos, né, que nós fazemos a Deus, pedidos materiais. Nós devemos pedir? Devemos também. Mas o que nós temos pedido vai beneficiar alguém? Precisamos entender isso. Tudo que Deus confia a nós tem que abranger, tem que alcançar outras vidas. Tudo nosso, o Evangelho é isso aqui, ó. É servidão, é servir. De repente a gente pede uma coisa a Deus, mas a gente ainda não falou para Deus, Deus, se o Senhor me der isso, aí é um voto de cada um. Pode ter certeza que eu vou abençoar muito dos meus irmãos.
Vou abençoar muita gente. Vou te honrar sendo a tua fonte aqui na terra. E eu conheço homens que fazem isso. Eles honram os irmãos com que eles têm. E são homens bem-sucedidos, ricos. Conheço alguns que tu olha para ele e tu nunca vai dizer o que ele tem. Humildade no coração, humildade em se vestir. E Deus honra. Até porque não é nosso, tudo é dele. A Bíblia fala, tudo é absolutamente dele. A gente só é mordomo e só vai cuidar. E se a gente não cuida bem daquilo que ele nos prometeu e nos deu, está alguma coisa errada. Esperar com alegria, não reclamando ou murmurando. Se eu estou esperando algo de Deus, uma promessa, que a promessa não chega, e eu estou perdendo a minha alegria por isso, eu reclamo, eu murmuro, aí Deus vai dar, pastor. Deus não gosta de andar junto com murmurão, murmurador, reclamão. Não gosta, irmão. Não tem a ver com as características de Deus isso. Reclamar, murmurar. Nós temos que nos alegrar, porque no tempo certo vai acontecer. No tempo dele. É esperar com o coração cheio de esperança e gratidão, sabendo que Deus é fiel e que ele sempre cumprirá suas promessas. Esperar no Senhor é um exercício de fé que nos permite crescer espiritualmente. Quando você está esperando no Senhor, você está exercitando a tua fé e você está crescendo espiritualmente. Confiar na providência divina e experimentar a paz, a segurança que só Deus pode dar. Muitas vezes não esperamos, somos imediatistas. Perdemos a fé na promessa pela demora. Sabe o que acontece quando nós perdemos a fé na promessa porque ela está demorando? A gente vai ver isso lá em Abraão. A nossa promessa demora e aí nós perdemos a fé e criamos Ismael. Quem sabe da história lá sabe. Quando a gente para de esperar a promessa, perde a fé, nós criamos Ismael. Para quem não sabe dessa história, está lá. Abraão e Sara. E Abraão e Sara recebem a promessa do filho da promessa, Isaque, só que já eram idosos, Sara era estéril, e aí esperaram por um tempo, cansaram de esperar, perderam a fé nesse momento e fizeram a vontade deles. Aí Sara vai, pede a escrava dela, Agar, que coabitasse com Abraão e nasceu Ismael. Naquela época era permitido isso, e aí nasce Ismael. E assim, quando nós perdemos a fé pela espera, nós começamos a gerar Ismael. Sabe qual é o resultado disso? Problema para toda a vida, problema eterno. Acontece até hoje. Essas guerras que a gente vê hoje aí, ó, Israel com um monte de... Acontece até hoje. Por falta de quê? Esperar o tempo certo. E aí a gente deixa de esperar, toma decisão que não é de Deus. Perde a fé e carrega consequência para o resto da vida. Amém? Engravidamos antes do tempo. E aí nós damos à luz a isso que eu falei. No início da caminhada estamos cheios de força, de fé, de vigor.
Damos muito valor às promessas, mas o tempo vai apagando essa chama e começamos a fazer nossa vontade. E aí, quando nós fazemos a nossa vontade, que não é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós sofremos. Amém? Deixa eu ver aqui o tempo, galera. E aí a gente vê o exemplo de quem? Se a gente for buscar na Bíblia tantos exemplos de espera, acho que todos eles esperaram um tempo para acontecer o que Deus prometeu a eles, o chamado, seja o que for. E aí eu separei aqui o momento de Ana, a mulher de Eucana. Quem conhece aqui? Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina, e Penina tinha filhos, mas Ana não. E Ana era o amor de Eucana. E Ana esperou 25 anos para receber a bênção dela, né? O milagre dela. Só que nesse tempo ela sofreu muito. Tinha a Penina, que era ali a que perseguia ela, né? A rival dela, por ter filho. Ficava o tempo todo debochando de Ana, caçoando, e Ana sofrendo. Todo ano eles iam adorar o Senhor, lá em Siló, e Ana ia lá e fazia o pedido dela. Pedia a Deus um filho. A Bíblia diz que ela chorava e não comia. Tamanha tristeza dela. E aí, certa vez, ela, chorando, clamando ao Senhor, ela fez um voto com Deus e disse que se Deus desse a ela essa promessa, desse esse filho, que ela devolveria a ele quando esse filho tivesse desmamado. E até o profeta Eli, que estava ali, caçoou dela, achando que ela estava embriagada, bêbada, porque falava com o coração e mexia seus lábios, e foi julgada até pelo sacerdote. Ela explica a situação para o sacerdote diz para ela, vá em paz, seja feita a tua vontade, Deus conceda a ti esse filho. Mas isso demorou 25 anos. E Ana coabitou com Eucana e concebeu um filho. E aí Deus realiza o sonho de Ana e Ana fica pouco tempo com aquele filho ali. Mais uma vez esperando. Só que agora a espera dela é a espera para devolver aquilo que Deus deu. Eu pergunto aqui se Deus operará um milagre que eu preciso. O que eu tenho para devolver a Ele? Porque Samuel não era de Ana, era dele. O templo ali, os sacerdotes sendo chamados filhos de Baal, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Só fazia o que não devia, envolvido com prostituição. Então, na realidade, Israel estava sem sacerdote. E ao mesmo tempo que Ana orava por um filho, clamava por um filho, Israel clamava por um sacerdote. Nesse ano, enquanto Ana estava cuidando de Samuel, ela não subiu ao templo. Eucana foi com sua família. E Ana disse, eu não irei, ficarei cuidando de Samuel. Mas assim que Samuel desmamar, eu voltarei lá e devolverei Ismael. Tem coisas, irmãos, que Deus nos dá, e está lá fora da igreja,
e que nós não estamos cuidando. Essas coisas são de Deus, sabia? Às vezes você está aqui dentro da igreja, achando que está fazendo a vontade de Deus. Nós temos que estar assim aqui, reunidos como igreja, corpo de Cristo. Mas de Deus ele tem me chamado muita atenção. Se eu tenho cuidado daquilo que ele me deu lá fora, que eu não tenho dado o verdadeiro valor, que é dele. E Ana passou aquele tempo ali protegendo, cuidando, alimentando aquilo que era do Senhor, esperando chegar o tempo. Tu imagina o coração de Ana quando Samuel para de mamar. Chegou a hora de devolver. Tudo é de Deus, irmão. Tudo é de Deus. Nós precisamos devolver o que é do Senhor. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus confiou a nós lá fora, a começar pela nossa família, a começar pelos nossos amigos de trabalho, sendo sal e luz lá, Deus nos chamou para isso. Uma das reuniões aqui de liderança, eu falei, eu perdi um amigo de verdade, que sempre foi fiel a mim, sempre foi meu amigo. E o fato de eu começar a frequentar uma religião, isso afastou a gente. Eu precisava, no início, me afastar dele. Porque eu não podia, no início, estar frequentando aqueles ambientes. Mas eu já tinha criado a raiz. Eu podia ter ido lá, ser sal e luz para ele. Podia ter dado mais atenção a ele. Mas não deu tempo. Porque a religiosidade me prendeu. A religiosidade me fez deixar de cuidar o que eu tenho lá fora. Cuidado, irmão. Cuidado com as riquezas de Deus que Ele já te deu lá fora e que não tem cuidado. Que nós não temos cuidado. E aí Ana volta lá, devolve o filho dela, a Eli. O mais interessante disso tudo é que ali tinha Eli, sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes. Eli era cúmplice das coisas erradas dos filhos, mas ela vai lá e leva a promessa dela, entrega a Samuel. E tremendo que Samuel, ele era um 3 em 1, né? Ali eram 3, Eli, Ofni e Finéia, e Deus vai lá e envia um sacerdote, juiz e profeta para Israel. Porque Israel também precisava de um milagre. E no tempo certo chegou. Porque o tempo de Deus é perfeito. E eu entendo que Ana saiu de lá com o coração partido, quebrado. Imagina você deixar lá aquele que saiu de você, que nasceu de você. 25 anos orando, pedindo um filho, era estéril. Mas ela cumpriu o voto dela. Muitas vezes nós votamos a Deus, mas nós não cumprimos o voto. E Ele sabe que nós não vamos cumprir o voto. E aí a promessa não vem. Ele sabe, Ele é onisciente.
Ele é justo. Mas ela cumpriu, deixou o filho dela e foi embora. Só que quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos promete as coisas e nós fazemos aquilo de acordo com o que Ele quer. Aleluia. Ele multiplica. A palavra de Deus vai dizer aqui que Ana teve mais 5 filhos. Deus abriu a madre dela. E ela teve 3 filhos e 2 filhas. E é assim que Deus faz conosco. Por isso nós precisamos cuidar do que é nosso lá fora. Vindo aqui, pegando pão, pegando peixe e levando para eles. Nos alimentamos aqui e levamos para eles. Posso dar um conselho aqui, irmão? E começa por mim. Começa a fazer alguma coisa lá fora por alguém que precisa de você como um milagre. Eu tenho certeza que as portas vão se abrir. Eu tenho certeza que o milagre que você tem esperado tanto, que Deus prometeu, vai se cumprir. Porque você começa a entender que eu preciso dar. Eu não preciso esperar ter para dar. Eu tenho que ir lá e dar, seja o que for. E aí Deus ele vai começar a encher. E aí Deus vai começar a investir. E aí nós vamos ser esses que vão levar a luz, levar o sal, ser bênção na vida das pessoas. Amém? Um louvor aí. A gente animar um pouco. Aleluia. Ele virá. Ele virá. Eu pergunto para nós estamos mesmo à espera da vinda de Jesus? Seja sincero no seu coração. Nós estamos mesmo esperando a volta de Jesus? Ou nós estamos preocupados com os milagres, com as promessas, com aquilo que eu ainda quero ter? Nós estamos mesmo esperando a vinda do Senhor? Irmãos, fiquem tranquilos se a tua promessa, se o teu milagre ainda não aconteceu. Maior do que isso é o amor do Pai por ti. É o amor do Pai por nós. Ele te ama. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a necessidade do teu milagre, mas Ele sabe. E Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando. Saia daqui com o coração em paz em relação a isso. Ele é Pai. Ele é fiel. Ele nos ama. Não fique mais nessa ansiedade de querer que aconteça. Entrega nas mãos dele. Devolve o que é dele. Vamos sonhar os sonhos do Senhor. Vamos viver a vontade do Senhor. Amém? Põe a mão no seu coração para me adorar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por teu renovo. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nos reunimos e pedimos a Ti perdão, Senhor, por nossa falta de fé. Muitas vezes por nossa incredulidade, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite, queremos sair daqui com a nossa fé renovada.
com a nossa esperança renovada, com a nossa vida renovada, com o nosso ministério, propósito, com as missões, com tudo aquilo que tu tem para nós. Não nos permita parar, Senhor. Não nos permita desistir, Pai. Senhor, nos capacita, nos habilita a darmos o valor necessário, aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Os teus presentes, Senhor, aquilo que é mais, Senhor, oh Deus, grandioso para Ti, que são as vidas, Senhor, que é o que o Senhor mais ama, Senhor, nos capacita, nos habilita a levar o Teu amor, Senhor. Não é religiosidade, é o amor, Senhor, pois o Senhor nos deu um novo mandamento, Senhor. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que assim como eu vos amei, vós amem uns aos outros, para que assim vejam que sois meus discípulos. Nos ensina a amar de verdade, Senhor. Um amor sem religião, Senhor. Que as pessoas possam te ver, a pessoa do amor em nós, Pai. E assim nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, renova, Senhor, a fé de cada um aqui, Senhor, que sabe que tem uma promessa, que espera por um milagre Teu. Acende novamente essa chama, Senhor, mas que nós possamos exercitar a nossa fé com as obras, Senhor, como está escrito, Pai. A fé sem obra é morta. Então nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, já te agradecendo, Senhor, nessa noite. Já te agradecendo pelo dia de hoje, pela porção de graça ainda dessa noite que o Senhor tenha nos dado, pela porção de graça de toda essa semana, Senhor, que tenhamos uma semana mais que abençoada em Ti. Pai, pedimos a Ti uma semana de boas notícias em relação aos nossos irmãos que estão enfermos. Senhor, testemunho vivo, palavras, Senhor, que possamos viver, testemunhar dos milagres, Senhor, das promessas que o Senhor, oh Deus, é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Assim nós encerramos para esse momento da palavra, aplaudindo a Ti, que é o único que reina e vive para sempre, o nosso Deus único e fiel, em nome de Jesus, amém e amém.